E a última coisa que eu gostaria de destacar, dentro da área com a esposa, é esta fala em que Paulo lembra o livro de Gênesis: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, que Cristo deixou o seu pai, não é? Se uniu à igreja e se tornou uma só carne com ela. Então, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. E eu queria falar um pouco do homem deixar a sua casa. Porque, na verdade, o que acontece é que nós somos uma família inédita na Terra. Pensa só. Não existe ninguém igual a ele na Terra. Pode existir na aparência, mas não na genética, não nos dados. Quer dizer, é possível, e eu achei interessante uma discussão que houve na internet, uma argumentação interessante, especialmente com essa questão da transexualidade que está acontecendo no Brasil, que está tão evidente na mídia. Uma mulher pergunta: daqui 100 anos, quando forem exumar o corpo de uma pessoa trans, de que jeito vão identificá-la? Ah, isso aqui é corpo de homem. A ossatura é de homem. Por mais que tenha se sentido mulher. Eu gostei desse argumento, mas não precisa de 100 anos. Daqui 20 anos, o corpo se desfez, não é? O que vai ser? Quer dizer, o sentimento não muda o sexo. O sentimento não muda o sexo. O fato é que a gente conhece pelo osso, pelo olho, pela arcada dentária, pelas digitais, que o indivíduo é único na Terra. Não existe outra pessoa como você. E também não existe outra pessoa como a sua mulher. E, portanto, não vai existir nenhum casal como o de vocês, nenhuma genética semelhante. Ainda que a gente herde coisas dos nossos pais, doenças, características físicas, a gente tem que deixar aquela unidade familiar para criar a nossa própria unidade familiar. Então, em que a gente vai depender dos nossos pais? De conselhos quando a gente necessitar, de orientações quando a gente necessitar, até de empréstimo de dinheiro quando a gente puder, precisar, né? Tem pai que financia filho. Mas nós temos que entender que nós estamos criando a nossa própria unidade familiar. E a gente é o cabeça dessa unidade familiar. A gente não pode deixar a coisa sem rédea. Não é a nossa mulher que vai mandar nas coisas. É a gente. E a gente vai se desligar do nosso pai e da nossa mãe. E a gente vai resolver os nossos problemas sozinhos. A melhor coisa que a gente faz quando casa é não morar junto. Não more junto. Vocês que vão casar, não morem juntos. Por quê? Porque existe interferência dos mais velhos na família dos mais novos. E vocês precisam aprender pela batida de cabeça um no outro. Porque quando a gente tem um filho, uma filha casada dentro de casa, a gente começa a interferir e não tem percepção de que a gente está interferindo. Não tem. A gente não tem a mínima noção que está atrapalhando, muitas vezes, o casamento dos nossos filhos. Está aí a ordem. Deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher para serem os dois uma carne. Não vai perder a amizade com eles.
Mas problema financeiro vai ter que discutir com a mulher e não com o pai e com a mãe. Problema de temperamento vai discutir entre si e não com o pai e com a mãe. Você tem que respeitar pai e mãe até o fim da vida. Mas quando você casou, você assumiu o lugar de pai e o lugar de mãe. Agora você é o pai, agora você é a mãe. Então a sua unidade familiar começou e Deus está aí para te ajudar. Então as perguntas aí, tenho consciência de que eu e minha esposa formamos uma família inédita na terra? Eu estou ciente de que sou responsável diante de Deus pelos membros da família, inclusive os meus filhos. O meu pai é o sacerdote da casa dele e eu sou sacerdote da minha casa. O meu pai é pastor da casa dele, eu sou pastor da minha casa. Houve um corte e eu passei a vivenciar com meu pai a mesma experiência que ele tem. Olha, a relação entre humanos é assim, você é totalmente dependente quando nasce. Mas à medida que você vai crescendo, o relacionamento com seu pai, com sua mãe, ele tende a se horizontalizar. Porque você vai passar a ter os mesmos problemas que eles têm. Eles já viveram isso. Mas agora você está tratando das mesmas situações. Então os meus filhos já estão com mais de 40 anos cada um, eu os trato como amigos e não como filhos. Ô meu filho, saudade de você, como é que está? Tudo bem? Ótimo, que coisa boa. Se ele quiser contar, ele conta. Se ele não quiser contar, ele não conta, como um amigo faz. Eu amo, eu intercedo por ele o tempo todo. Entretanto, a relação dele como filho continua pesada no ponto de vista sacerdotal, mas não do ponto de vista de ser o líder dele, porque ele passou a liderar a própria casa. E isto não é abrir mão, isso é deixar que ele exerça o seu papel de homem. Mesmo que a minha esposa trabalhe fora, entendo que o peso pela provisão recai sobre os meus ombros, isso é muito cultural. E eu sei que um homem, quando é desempregado, sofre muito, porque ele diz assim, eu sou o que deve trazer comida para dentro de casa. Mas se ela tiver qualificação e tiver empregada, você, enquanto procura trabalho, a substitui. Paciência, fazer o quê? Você não conseguiu colocação no mercado ainda, então, paciência. Continua orando, mas não para de trabalhar, não desanima. Só não se entenda como menor do que ela, porque você nunca foi, nunca será menor do que ela por causa das funções que você exerce.